Olá pessoal, vamos falar hoje aqui de um texto polêmico da carta de Judas, o irmão ou o meio-irmão de Jesus. Na sua carta, no capítulo 1, verso 9, ele faz referência a um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar nas Escrituras. Judas diz que Miguel teve que lutar ou disputar com Satanás pelo corpo de Moisés, o arcanjo Miguel. Ele usa o texto como advertência para um grupo de pessoas que, segundo ele, falavam mal de coisas que não conheciam, se corrompiam com coisas que eles mesmos chamavam de animais irracionais, provavelmente adorando ali imagens de escultura, mas criticavam e negavam o Deus eterno e a salvação em Cristo Jesus. Ali na sua carta, no capítulo 1, verso 9, Judas diz o seguinte: mas até o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo ofensivo contra ele, limitando-se a dizer: o Senhor te repreenda. Porém, esse evento citado, é interessante que ele existe apenas nessa carta de Judas. Aqui Judas compartilha conosco um incidente que não é encontrado em nenhum outro lugar da Bíblia. Naturalmente surge a pergunta, de onde ele obteve essa informação? Alguns dizem que a informação foi transmitida pela tradição, passada de pai para filho, mas isso a gente sabe que pode ou não ser verdade. Alguns estudiosos supõem que Judas está citando um livro apócrifo existente na sua época, que contém este relato. Orígenes, que foi um teólogo em Alexandria entre o segundo e o terceiro século, ele menciona um livro chamado A Assunção de Moisés, que teria existido naquela época. Este livro continha o relato da disputa entre Miguel e o diabo sobre o corpo de Moisés. Teria sido um livro grego-judaico, e Orígenes supôs que esta era a fonte do relato. Esse livro agora está perdido, embora ainda exista um livro em hebraico chamado de A Morte de Moisés, ou A Assunção de Moisés, que alguns supõem ser esse livro referido por Orígenes. Esse livro contém muitas histórias fabulosas sobre a morte de Moisés, porém não contém a referida história, e mais parece ali o trabalho de algum judeu que se inspirou ali na tradição e usou ali a sua própria imaginação para contar essa história. Existe também o livro de Enoque, que contém ali histórias fantásticas sobre anjos desde a criação do mundo, mas é difícil dizer se realmente essa foi a inspiração da carta de Judas. Não temos relatado o motivo dessa disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. É possível que Satanás quisesse saber o local exato do sepultamento de Moisés para construir um santuário, para que Israel se corrompesse em uma ação idólatra, no referido local. Sendo Miguel o representante angelical do povo de Israel, ele se esforçaria para preservar o povo desse pecado de idolatria, mantendo o local de sepultamento de Moisés ali em segredo. Em Daniel, no capítulo 10, no verso 21, na Bíblia Amplificada, também é mencionado Miguel, quando um outro anjo, Gabriel, vem atendendo uma oração do profeta Daniel, e ele diz o seguinte: mas eu, Gabriel, vou contar a você o que está registrado no livro da verdade. Ninguém está ao meu lado contra esses seres hostis, exceto Miguel, o príncipe de vocês, o guardião da sua nação, ou guardião dos filhos do teu povo, como diz uma outra versão. Então Gabriel dá a entender ao profeta Daniel que Miguel era o guardião da nação de Israel. A morte de Moisés ela é envolta ali em um certo mistério na Bíblia. Sabemos que ele morreu aos 120 anos, mas seus olhos não estavam fracos e sua força não tinha diminuído. Apesar de sua idade, Moisés ainda estava em pleno vigor físico, quando foi chamado por Deus de volta para casa, de volta ao lar. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida devido à sua desobediência nas águas de Meribá, em Cádiz. Ele conduziu os israelitas ali até a divisa de Canaã e teve uma visão da terra prometida, Deus mostrou para ele toda a terra, mas não lhe foi permitido entrar nela. Ao final de sua vida, Deus deu a Moisés um vislumbre da terra pela qual ele havia deixado o Egito. A terra prometida
foi na verdade o norte, né? Foi a grande missão de Moisés. Então Moisés subiu ao Monte Nebo, nas planícies de Moabe, até o topo de Pisga. O Monte Pisga ele tem uma elevação no pico de cerca de 4.500 pés, ou seja, mais de 1 quilômetro. Não são muitos os homens de 120 anos que podem subir uma montanha de pouco mais de 1 quilômetro de altura e sobreviver para contar a história. Mas Moisés conseguiu. Subiu sem precisar de ajuda, seu corpo ainda era suficientemente forte para vencer aquele grande desafio. Enquanto contemplava ali a última visão da Terra Prometida, Moisés sabia que seu momento final estava próximo. Ele sabia que estava prestes a dar seu último suspiro a qualquer momento. Creio que com paz em seu coração, tendo Deus que ele serviu por toda a sua vida ao seu lado, Moisés deu seu último suspiro e morreu ali de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a palavra do Senhor. Então a passagem sobre a sua morte está contida nos últimos 6 versículos do capítulo 34 do livro de Deuteronômio. Foi um momento triste, mas ao mesmo tempo marcante e especial. Os israelitas com certeza sentiriam falta de sua liderança, sua mansidão e de seus sábios conselhos. Eles cumpriram um longo tempo de prantos e lamentações antes de retornar à sua jornada em direção à Terra Prometida, agora sob a liderança de Josué. Depois da morte vem o enterro, é claro, né? E assim foi com Moisés. Porém, o versículo 6 contém uma das declarações mais notáveis sobre toda a carreira de Moisés. Deuteronômio 34:6 diz: Ele o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém jamais soube onde foi feito seu túmulo. Ou seja, Moisés é a única pessoa na Bíblia que Deus sepultou pessoalmente. O Senhor, porém, escondeu o túmulo de Moisés. Fica então a pergunta, né? Por que ele fez isso? Com certeza foi para evitar o que poderia acontecer a seguir. Aquela sepultura teria se tornado um lugar sagrado e até hoje as pessoas estariam indo a Nebo, construindo santuários, fazendo caravanas, vendendo pedras do terreno onde Moisés foi sepultado e etc. Assim o túmulo de Moisés foi mantido em segredo. Ali em Apocalipse 12, de 7 a 9, na Bíblia Amplificada, lemos: E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram. E já não houve lugar para eles no céu. Então foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. O arcanjo Miguel é retratado na Bíblia, nos livros de Daniel, em Judas e Apocalipse, como um anjo guerreiro que combate no reino espiritual. A palavra arcanjo significa o anjo do mais alto escalão, um príncipe. A maioria dos anjos na Bíblia é descrito como mensageiro, mas Miguel é representado em todos os 3 livros como alguém que luta, resiste ou se opõe aos espíritos malignos, principados e potestades. Miguel é apresentado a nós pelo profeta Daniel. Ele se recusou a emitir julgamento por si mesmo e, em vez disso, anunciou a repreensão de Deus a Satanás, segundo aquele relato de Judas. A linguagem dessa repreensão corresponde a um texto ali em Zacarias 3:2, onde o Senhor repreende Satanás por suas acusações contra Josué, o sumo sacerdote. Miguel e as forças celestiais derrotaram o dragão, e o diabo é lançado à terra. Enfurecido, vai lutar contra aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e mantêm firme o testemunho de Jesus. Esse relato está no livro do Apocalipse. Miguel, o arcanjo, não lutou contra o inimigo em sua própria autoridade, mas falou em nome do Senhor. Miguel tinha poder, autoridade e posição, porém, com temor e reverência, entendia que sua força vinha do eterno Deus. Fica o exemplo para todos nós, né? Nossa força vem do Senhor, Ele renova a nossa força, esperança a cada dia, nos fortalece em nossa caminhada e nos ajuda a vencer as astutas ciladas do maligno. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11,
36. Então vamos ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, para que eles possam também receber esse conteúdo. Deus abençoe a vida, a jornada de cada um de vocês e, se o Senhor permitir, até um próximo vídeo.